Já imaginou ser humilhado simplesmente por causa da sua idade? Foi exatamente o que aconteceu com um dos maiores comunicadores do Brasil. No Hospital São Lucas, a doutora Carolina Mendes, uma arrogante geriatra recém-contratada, tratou Silvio Santos como um idoso incapaz e confuso, sem saber que ele acabara de se tornar proprietário do hospital. Se você valoriza o respeito aos mais velhos, inscreva-se em nosso canal e comente de qual região do Brasil está nos assistindo. O que aconteceu depois não apenas transformou a carreira daquela médica, mas revolucionou a forma como idosos são tratados em todo o país. Acompanhe-me e descubra esta história emocionante que nos ensina sobre humildade, respeito e segundas chances. O Hospital São Lucas, um dos mais respeitados de São Paulo, mantinha sua rotina agitada naquela manhã de segunda-feira. Os corredores brancos, iluminados pela luz natural que entrava pelas grandes janelas, estavam cheios de pacientes, médicos e enfermeiros que circulavam com a pressa característica de um grande centro médico. O ar-condicionado lutava contra o calor típico de janeiro na capital paulista, onde a temperatura facilmente ultrapassava os 30 graus. Doutora Carolina Mendes, 35 anos, médica geriatra recém-contratada, caminhava com passos firmes pelo corredor do 5º andar. Com seu jaleco impecavelmente branco e o estetoscópio pendurado no pescoço, ela carregava uma pasta com prontuários e checava o relógio repetidamente. Era seu primeiro mês no hospital e estava determinada a causar boa impressão. Formada com honras pela USP, Carolina havia construído uma carreira promissora, mas carregava consigo uma arrogância que muitas vezes ofuscava sua competência. Estou atrasada para a consulta no 507, pensou, acelerando o passo. O paciente havia sido internado na noite anterior com sintomas de fadiga extrema e tontura. No prontuário, apenas as iniciais SS, 93 anos. Ao entrar no quarto, Carolina encontrou um senhor de idade avançada, cabelos grisalhos bem penteados, sentado na cama. Apesar da idade, mantinha uma postura ereta e um olhar atento. Ao lado dele, uma mulher de meia-idade que Carolina presumiu ser sua acompanhante ou familiar. Bom dia, sou a doutora Carolina Mendes, geriatra. O senhor é... Ela perguntou sem olhar diretamente para o paciente, enquanto verificava o prontuário. Silvio Santos, doutor. Quer dizer, doutora, respondeu o senhor com uma voz rouca, mas ainda mantendo o tom brincalhão que por décadas havia encantado milhões de brasileiros. Carolina ergueu os olhos rapidamente, mas não demonstrou reconhecimento. Jovem demais para ter crescido assistindo aos programas de domingo, ela apenas registrou o nome sem fazer qualquer associação. Senhor Santos, vou realizar alguns exames básicos. Segundo o prontuário, o senhor está sentindo tontura e fadiga. É comum em pessoas da sua idade. O organismo já não responde como antes, comentou em tom clínico, mas com uma ponta de condescendência. A mulher ao lado do paciente, que era Patrícia Abravanel, uma de suas filhas, franziu o senho, incomodada com o tom usado pela médica. Doutora, meu pai sempre foi muito ativo e... É normal que familiares tenham dificuldade em aceitar o envelhecimento de seus entes queridos, interrompeu Carolina, sem dar chance para Patrícia continuar. Mas precisamos ser realistas. Aos 93 anos, o corpo humano naturalmente se deteriora. Silvio observava a médica com curiosidade, sem demonstrar ofensa. Seus olhos, ainda vivos e perspicazes, pareciam analisar cada movimento de Carolina. Tá certo, disse ele, balançando a cabeça. Mas sabe, doutora, até ontem eu estava comandando uma reunião com meus diretores. Foi só quando saí que senti a tontura. Senhor Santos, com todo respeito, pessoas da sua idade deveriam estar em casa, descansando. Atividades estressantes só pioram o quadro, afirmou Carolina, enquanto media a pressão do paciente. Pressão um pouco alta. Vou receitar um medicamento e recomendo repouso absoluto. Nada de reuniões ou atividades que exijam esforço mental. Patrícia não conseguiu conter sua indignação.
Doutora, o senhor que está à sua frente é Silvio Santos, apresentador e empresário. Ele ainda trabalha e tem plena capacidade mental. Carolina ajustou o estetoscópio nos ouvidos, ignorando o comentário. Senhora, entendo seu sentimento de proteção, mas minha avaliação é profissional. A idade avançada traz limitações que precisamos aceitar. Durante o exame físico, Carolina continuou fazendo comentários condescendentes, tratando Silvio como se sua capacidade cognitiva estivesse comprometida, falando alto e devagar. O senhor está me entendendo? Precisa descansar mais, ela disse, exagerando na articulação das palavras. Silvio trocou um olhar cúmplice com a filha e, com seu característico bom humor, respondeu. Estou velho, doutora, não surdo. Ha, 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 ha! A risada inconfundível ecoou pelo quarto, fazendo com que uma enfermeira que passava pelo corredor parasse e olhasse para dentro com curiosidade. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer o paciente, e ela rapidamente seguiu seu caminho, visivelmente empolgada. Carolina, indiferente à reação da enfermeira e à fama do paciente, continuou o exame. Vou solicitar alguns exames complementares. O senhor vai precisar ficar internado por pelo menos 3 dias para observação. 3 dias? Questionou Silvio, ajeitando-se na cama. Não posso ficar tanto tempo. Tenho compromissos importantes. Senhor Santos, sua saúde deve ser prioridade. Na sua idade, qualquer complicação pode ser fatal, insistiu Carolina, com um tom que misturava autoridade e impaciência. Patrícia tentou intervir novamente. Doutora, entendemos a preocupação, mas meu pai tem uma equipe médica que o acompanha há anos. Talvez possamos consultar o doutor Roberto, seu médico pessoal. Se quiserem uma segunda opinião, estão no direito, mas enquanto estiver sob meus cuidados neste hospital, seguiremos meu protocolo, respondeu Carolina friamente, finalizando as anotações no prontuário. Voltarei mais tarde para verificar os resultados dos primeiros exames. Quando Carolina saiu do quarto, não percebeu o burburinho que começava a se formar na ala. Enfermeiros e outros profissionais cochichavam entre si, lançando olhares para o quarto 507. A notícia de que Silvio Santos estava internado corria rapidamente pelos corredores do hospital. Na sala dos médicos, Carolina foi abordada por Dr. Marcelo Almeida, chefe da equipe de geriatria. Carolina, soube que você está atendendo o paciente do 507, comentou ele com um tom cauteloso. Sim, um senhor de 93 anos, com quadro de fadiga e tontura. Nada fora do comum para a idade, respondeu ela, pegando uma xícara de café. Marcelo hesitou por um momento. Você sabe quem é o paciente? Silvio alguma coisa. Santos, eu acho. A filha parecia bastante protetora, típico de familiares que não aceitam as limitações da idade, disse Carolina, indiferente. Marcelo quase engasgou com o café. Carolina, estamos falando de Silvio Santos, um dos maiores empresários e comunicadores do Brasil, dono do SBT, uma das maiores emissoras de televisão do país. Carolina parou com a xícara a meio caminho da boca. E daí? Para mim, é um paciente como qualquer outro. A idade avançada não escolhe celebridades. Não se trata apenas de fama, Carolina. Silvio Santos é conhecido por sua lucidez e energia, mesmo aos 93 anos. E mais importante ainda, há rumores de que ele recentemente adquiriu parte significativa deste hospital em um investimento do grupo Silvio Santos. O rosto de Carolina empalideceu ligeiramente. Isso não muda minha conduta médica. Trato todos os pacientes com o mesmo profissionalismo. Tenho certeza que sim, respondeu Marcelo com um tom que sugeria o contrário. Só achei que deveria saber. Enquanto isso, no quarto 507, Silvio conversava animadamente com a filha sobre o incidente. Ha, 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 ha! A doutora acha que sou um velhinho confuso. Não é a primeira vez, Patrícia. Deixa ela. Patrícia, ainda incomodada, respondeu. Pai, o tratamento dela foi desrespeitoso. Devemos falar com a direção do hospital.
Silvio fez um gesto com a mão, dispensando a ideia. Não, não. Vamos ver como as coisas se desenrolam. Sabe, às vezes as pessoas precisam aprender por si mesmas. Seus olhos brilharam com aquela sagacidade que o havia tornado um dos maiores comunicadores do país. O empresário que começara como camelô nas ruas de São Paulo e construíra um império ainda tinha muito a ensinar sobre humildade e respeito. No corredor, Carolina revisava mentalmente seu comportamento com o paciente, enquanto um leve sentimento de apreensão começava a crescer dentro dela. A notícia de que Silvio Santos poderia ser um dos novos proprietários do hospital onde ela acabara de ser contratada não era algo a ser ignorado. O sol da tarde começava a baixar em São Paulo, lançando sombras alaranjadas pelos corredores do hospital, enquanto o primeiro dia dessa inesperada internação chegava ao fim. Para Carolina, no entanto, os verdadeiros desafios estavam apenas começando. A manhã seguinte trouxe consigo uma agitação incomum ao Hospital São Lucas. Os corredores, antes preenchidos pelo costumeiro silêncio hospitalar, agora abrigavam sussurros e olhares curiosos direcionados ao quarto 507. A presença de Silvio Santos havia se tornado o assunto principal entre funcionários e pacientes. Carolina chegou ao hospital mais cedo que o habitual. Após uma noite inquieta, repleta de reflexões sobre seu comportamento com o famoso paciente, ela decidiu que manteria sua postura profissional, independentemente de quem ele fosse. Afinal, tratava-se de princípios médicos, não de status social. Ao chegar à recepção do 5º andar, notou imediatamente algo diferente. Havia seguranças discretamente posicionados próximos ao quarto 507, e uma pequena multidão de enfermeiros parecia encontrar desculpas para passar por aquele corredor. "Bom dia, doutora Carolina", cumprimentou Regina, a enfermeira-chefe, com um tom que misturava respeito e certa hesitação. "O doutor." Marcelo pediu para informá-la que haverá uma reunião extraordinária da equipe médica às 10 horas. "Algum motivo específico?" perguntou Carolina enquanto assinava o livro de presença. Regina ajustou o crachá nervosamente. "Parece que teremos visitantes importantes hoje. A diretoria do hospital completa estará presente." Carolina sentiu um frio na barriga, mas manteve a expressão neutra. "Entendo. Estarei lá. Agora preciso verificar os resultados dos exames do Sr. Santos." Ao se dirigir à sala de prontuários, Carolina foi interceptada por Marcelo, que parecia mais tenso que o habitual. "Carolina, precisamos conversar", disse ele, conduzindo-a a uma pequena sala de reuniões vazia. Os resultados dos exames do Sr. Santos chegaram. Não há nada significativo além de uma leve desidratação e pressão um pouco elevada, compatível com a idade. "Como suspeitei. Nada que justifique preocupação excessiva", respondeu ela, com certo alívio profissional. Marcelo respirou fundo. "O problema não são os resultados médicos, Carolina. É a maneira como você conduziu o atendimento ontem." Carolina endireitou a postura defensiva. "O que quer dizer? Segui todos os protocolos." "Tecnicamente, sim. Mas recebemos algumas observações sobre seu tom e atitude com o paciente. Patrícia Abravanel, filha de Silvio, conversou com a direção do hospital." O rosto de Carolina ficou vermelho, uma mistura de embaraço e indignação. "Estou sendo acusada de má conduta profissional? Porque, se for esse o caso, não se trata de acusação formal", interrompeu Marcelo. "Mas precisamos ter cuidado extra com este caso particular. Como mencionei ontem, há rumores sobre a participação do grupo Silvio Santos na recente reestruturação financeira do hospital." Carolina cruzou os braços. "Então é isso? Devo tratar certos pacientes de forma diferenciada por causa de seu poder econômico?" Marcelo balançou a cabeça cansado. "Não se trata de tratamento diferenciado, Carolina. É sobre respeito.
Pelo que me foi relatado, você tratou um homem de 93 anos que está em pleno uso de suas faculdades mentais e é respeitado nacionalmente como se fosse incapaz de compreender sua própria condição. As palavras de Marcelo atingiram Carolina como um soco no estômago. Era verdade. Ela havia adotado aquele tom condescendente que tanto criticava em outros colegas. Talvez tenha sido um pouco direta demais, admitiu finalmente. A reunião de hoje não é apenas sobre o Sr. Santos, continuou Marcelo. Recebi a confirmação de que o grupo Silvio Santos adquiriu 30% das ações do hospital na semana passada. A diretoria está empolvorosa e a presença dele como paciente logo após essa aquisição está sendo vista como uma oportunidade de impressionar positivamente o novo investidor. Carolina sentiu o peso da situação. Não se tratava apenas de um paciente idoso, nem mesmo de uma celebridade. Era alguém com poder direto sobre o futuro da instituição onde ela trabalhava e, consequentemente, sobre seu próprio futuro profissional. O que devo fazer? Perguntou com uma humildade rara em sua voz. Por enquanto, siga normalmente sua rotina. Atenda o Sr. Santos como faria com qualquer paciente que merece respeito e dignidade. Quanto à reunião, apenas esteja preparada para possíveis questionamentos. Após a conversa com Marcelo, Carolina dirigiu-se ao quarto 507 com o coração acelerado. Ao se aproximar, notou que a porta estava entreaberta e vozes animadas vinham de dentro. Hesitou por um momento antes de bater suavemente. Com licença, disse entrando após ouvir um "pode entrar". O cenário dentro do quarto era surpreendente. Silvio Santos, que deveria estar em repouso, estava sentado em uma poltrona, rodeado por 3 enfermeiras e um técnico de radiologia. Todos riam de uma história que ele aparentemente estava contando. Patrícia observava a cena com um sorriso, sentada próxima à janela. "Ah, a doutora chegou!" exclamou Silvio, com aquele entusiasmo característico. "Estava contando para o pessoal como comecei vendendo canetas na rua. O Manuel aqui não acreditou que eu gritava 'Quem quer dinheiro?' para atrair clientes. Ha, 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 ha." Os funcionários, percebendo a presença de Carolina, rapidamente tentaram retomar uma postura profissional. "Doutor, Santos precisa de descanso", disse Carolina, tentando manter a autoridade, mas com um tom visivelmente mais suave que no dia anterior. "Se puderem continuar a conversa mais tarde." Os funcionários se despediram e saíram, deixando Carolina com Silvio e Patrícia. O silêncio que se seguiu era palpável. "Senhor Santos, vim verificar como o senhor está se sentindo hoje", disse Carolina, aproximando-se da cama com o prontuário nas mãos. "Estou ótimo, doutora. Pronto para ir embora, inclusive", respondeu ele, com aquela energia que desafiava sua idade cronológica. "Os resultados dos seus exames mostram apenas uma leve desidratação e pressão arterial um pouco elevada", explicou Carolina, agora olhando diretamente nos olhos do paciente. "Nada que justifique grande preocupação, mas gostaria de mantê-lo em observação por mais um dia, se possível." O tom de Carolina era completamente diferente do dia anterior. Havia respeito genuíno em sua voz, e ela falava com Silvio como o adulto lúcido que ele era. Patrícia notou a mudança imediatamente e lançou um olhar questionador à médica. Silvio, por sua vez, sorriu com aquela expressão de quem entendia muito mais do que demonstrava. Um dia a mais, um dia a menos, o que é isso na vida de um homem de 93 anos? Ha, 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 brincou ele. "Mas, doutora, tenho uma curiosidade. A senhora já assistiu ao meu programa?" A pergunta pegou Carolina de surpresa. "Honestamente, senhor Santos, cresci em uma família que não tinha muito tempo para a televisão. Meus pais trabalhavam muito e eu sempre estive focada nos estudos." "Ah, estudar é importante", exclamou Silvio, apontando o dedo como fazia em seu programa. "Se não fosse pelos estudos, a senhora não seria médica hoje, não é mesmo?" Carolina sorriu levemente. "De fato. Sabe, doutora, comecei trabalhando como camelô nas ruas.
Vendia canetas. Depois fui locutor de rádio, apresentador, até construir o que tenho hoje. E em todo esse caminho, aprendi que o respeito é a base de qualquer relação. As palavras simples, mas profundas, atingiram Carolina em cheio. Estava claro que Silvio, de maneira sutil, referia-se ao tratamento que recebera no dia anterior. Senhor Santos, eu... começou ela, sentindo a necessidade de se desculpar. Não precisa dizer nada, interrompeu ele, com um gesto generoso. Todos nós aprendemos todos os dias. Eu, com 93 anos, ainda aprendo. E olha que já vivi bastante, hein? Ha! Naquele momento, a porta do quarto se abriu e o Dr. Henrique Vasconcelos, diretor-geral do Hospital São Lucas, entrou acompanhado por 2 homens de terno. Silvio, como está se sentindo nosso mais ilustre paciente? Perguntou Henrique com uma familiaridade que surpreendeu Carolina. Melhor impossível, Henrique. A equipe deste hospital é excepcional, respondeu Silvio com aquela generosidade que o caracterizava. Permita-me apresentar. Este é Ricardo Mesquita, nosso diretor financeiro, e Carlos Eduardo Pimentel, representante do Conselho Administrativo, disse Henrique, indicando os 2 homens que o acompanhavam. E esta é a doutora Carolina Mendes, nossa nova geriatra. Carolina cumprimentou os 3 com um aperto de mão firme, tentando esconder o nervosismo. Trela, Carolina tem cuidado muito bem de mim, comentou Silvio, para surpresa da médica. Não havia ironia ou ressentimento em sua voz, apenas gentileza. Excelente! Exclamou Henrique. Como sabe, Silvio, estamos muito honrados com a recente parceria entre o hospital e o Grupo Silvio Santos. Sua presença aqui como paciente nos dá a oportunidade perfeita para demonstrar nosso compromisso com um atendimento de excelência. Carolina observava a interação com uma sensação crescente de inquietação. A confirmação do que Marcelo havia dito estava diante de seus olhos. Silvio Santos não era apenas um paciente, mas sim um dos novos proprietários do hospital. Doutor Henrique, interrompeu Patrícia, acredito que este não seja o momento para discussões de negócios. Meu pai precisa de descanso, como a doutora Carolina enfatizou ontem. O olhar que Patrícia lançou para Carolina continha uma mensagem clara. Ela não havia esquecido o tratamento do dia anterior. Claro, concordou Henrique rapidamente. Apenas queríamos verificar pessoalmente se está tudo em ordem. A reunião da diretoria será às 10h e esperamos contar com a presença de todos os médicos responsáveis pelo caso. Com um último sorriso para Silvio e um aceno para os demais, Henrique e os outros 2 diretores se retiraram, deixando um silêncio pesado no quarto. Carolina respirou fundo, sentindo o peso da situação. Ela estava diante de um dilema profissional e ético. Como proceder agora que sabia que seu paciente era também seu empregador? Doutora, chamou Silvio, interrompendo seus pensamentos. A senhora parece preocupada. Algum problema com meus exames que não quis mencionar na frente dos outros? Não, Sr. Santos. Seus exames estão dentro do esperado para alguém da sua idade que se mantém ativo, respondeu ela honestamente. Então, após um momento de hesitação, continuou. Na verdade, estou um pouco constrangida pela forma como conduzi nossa consulta ontem. Silvio inclinou a cabeça curioso. Patrícia, que estava prestes a sair do quarto para atender uma ligação, parou para ouvir. Senhor Santos, eu o tratei de uma maneira condescendente e desrespeitosa. Assumi coisas sobre sua capacidade baseada apenas em sua idade, sem considerar o indivíduo à minha frente. Isso foi um erro profissional e pessoal. Peço desculpas. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Patrícia olhava para Carolina com uma expressão de surpresa e reavaliação. Silvio, por sua vez, mantinha aquele sorriso enigmático, como se estivesse avaliando não apenas as palavras da médica, mas sua sinceridade.
Sabe, doutora, disse ele finalmente, em mais de 60 anos de carreira, aprendi a avaliar as pessoas não pelo que dizem, mas pelo que fazem. E mais importante ainda, pela capacidade de reconhecer quando erraram. Carolina sentiu um nó na garganta. Aceito suas desculpas, continuou ele, e saiba que nunca tive a intenção de usar minha posição como investidor para influenciar meu tratamento médico. Confio no seu julgamento profissional. Naquele momento, Carolina compreendeu que estava diante de uma lição muito maior do que qualquer orientação médica que ela poderia oferecer. Silvio Santos, aos 93 anos, estava ensinando-a sobre humildade, perdão e integridade. Obrigada, senhor. Santos, disse ela com sinceridade. Prometo que a partir de agora o senhor terá o melhor atendimento possível. Não porque é quem é, mas porque é um paciente que merece respeito e cuidado, como todos os outros. Silvio sorriu satisfeito. É isso que eu espero de todos os profissionais deste hospital, doutora. Afinal, não investi aqui apenas pelo retorno financeiro, mas pela possibilidade de contribuir para um atendimento humanizado. Quando Carolina deixou o quarto para se preparar para a reunião, sentia-se transformada. A revelação de que Silvio Santos era um dos proprietários do hospital não mudava seus deveres médicos, mas a interação com ele havia mudado algo fundamental em sua perspectiva sobre o envelhecimento e o respeito aos pacientes idosos. O relógio marcava 9h45 e a reunião da diretoria se aproximava. Carolina caminhava pelos corredores do hospital com pensamentos acelerados, refletindo sobre como uma simples internação havia se transformado em um momento decisivo em sua carreira e, mais importante, em sua formação como ser humano. O auditório do hospital estava completamente cheio para a reunião extraordinária. Médicos, enfermeiros e funcionários administrativos ocupavam todas as cadeiras disponíveis, enquanto outros permaneciam de pé nas laterais. O burburinho cessou quando o doutor Henrique Vasconcelos subiu ao pequeno palco, acompanhado pelos membros da diretoria e por Marcelo, chefe da equipe de geriatria. Carolina sentou-se na terceira fileira, sentindo o peso dos olhares curiosos. Não era segredo para ninguém que ela era a médica responsável pelo atendimento de Silvio Santos, e os rumores sobre seu comportamento inicial já haviam se espalhado pelos corredores do hospital. Bom dia a todos, começou Henrique, ajustando o microfone. Como muitos já devem saber, temos a honra de ter como paciente o Sr. Silvio Santos, que recentemente, através de seu grupo empresarial, tornou-se um importante investidor do Hospital São Lucas. Murmúrios percorreram o auditório. Carolina manteve os olhos fixos no palco, tentando controlar a ansiedade. A presença do Sr. Santos como paciente nos dá uma oportunidade única de demonstrar a excelência de nosso atendimento. Por isso, gostaria de ouvir diretamente da equipe médica responsável sobre seu estado de saúde e o tratamento recomendado. Henrique fez um gesto para que Marcelo assumisse o microfone. O chefe de geriatria apresentou um breve relatório sobre a condição de Silvio, mencionando a desidratação leve e a pressão arterial elevada, mas ressaltando que, considerando a idade, o paciente apresentava excelente estado geral. E agora, continuou Henrique, retomando o microfone, gostaria de ouvir da doutora Carolina Mendes, que foi a primeira a atender o Sr. Santos em sua chegada ao hospital. O coração de Carolina disparou. Era o momento que ela temia, desde que soubera da reunião. Com passos que tentavam parecer firmes, ela se dirigiu ao palco e posicionou-se diante do microfone. Bom dia a todos. Começou com a voz levemente trêmula. Como o Dr. Marcelo já explicou, o Sr. Silvio Santos foi admitido com quadro de tontura e fadiga. Os exames realizados não indicaram nenhuma condição grave, apenas alterações compatíveis com a idade e possivelmente relacionadas ao ritmo intenso de atividades que ele mantém.
Carolina fez uma pausa, sentindo que não poderia seguir adiante sem abordar o elefante na sala. Antes de continuar com as recomendações médicas, gostaria de fazer um reconhecimento público, disse ela, surpreendendo a todos, inclusive a si mesma. Em meu primeiro atendimento ao Sr. Santos, cometi um erro que muitos profissionais de saúde cometem ao lidar com pacientes idosos. Subestimei sua capacidade e autonomia baseada unicamente em sua idade cronológica. Um silêncio absoluto tomou conta do auditório. Henrique e os outros diretores trocaram olhares surpresos. Este erro, conhecido na geriatria como idadismo, é uma forma de preconceito que desconsidera a individualidade e a competência de pessoas mais velhas. No caso do Sr. Santos, um homem de 93 anos que mantém plena lucidez e atividade profissional, minha abordagem inicial foi inadequada e desrespeitosa. Carolina respirou fundo antes de continuar. Menciono isso não apenas como um meia-culpa pessoal, mas como uma oportunidade de reflexão para todos nós, profissionais de saúde. O envelhecimento da população brasileira é uma realidade e precisamos estar preparados para oferecer um atendimento que respeite a dignidade e autonomia dos pacientes idosos. As palavras de Carolina, inicialmente nervosas, ganhavam força à medida que ela falava. Não estava apenas tentando salvar sua reputação ou emprego, estava genuinamente comprometida com a mensagem que transmitia. O próprio Sr. Santos, com sua generosidade característica, aceitou minhas desculpas e me proporcionou uma lição valiosa sobre respeito e humildade. Essa experiência modificou profundamente minha visão sobre o cuidado geriátrico e reforçou meu compromisso com um atendimento humanizado. Henrique, visivelmente impressionado com a honestidade de Carolina, aproximou-se para retomar o microfone, mas foi surpreendido por uma movimentação na entrada do auditório. Apoiado no braço de Patrícia e acompanhado por uma enfermeira, Silvio Santos entrou no recinto, provocando uma onda de surpresa e entusiasmo. Apesar do jaleco hospitalar, mantinha aquela postura e presença de palco que fizeram dele um dos maiores comunicadores do Brasil. "Senhor Santos, não esperávamos sua presença aqui", exclamou Henrique, descendo rapidamente do palco para ajudá-lo. "Um homem da minha idade não pode ficar deitado o dia todo, Henrique. Isso sim me mataria mais rápido que qualquer doença." "Ha, respondeu Silvio, com sua risada característica que ecoou pelo auditório, provocando sorrisos em todos os presentes. Com a ajuda de Patrícia, Silvio caminhou até o palco. Carolina, ainda ao lado do microfone, não sabia se deveria permanecer ou se retirar. "Fiquei sabendo dessa reunião e achei que deveria dar minha opinião, já que estão falando de mim", disse Silvio, tomando o lugar ao microfone que Henrique lhe cedeu. A presença do apresentador no palco trouxe uma energia diferente ao ambiente. Mesmo em um jaleco hospitalar, ele mantinha aquela aura magnética que por décadas havia capturado a atenção de milhões de brasileiros todos os domingos. "Primeiro quero agradecer a todos pelo excelente atendimento que tenho recebido. O Hospital São Lucas faz jus à sua reputação", começou ele, com aquela voz inconfundível que, apesar da idade, ainda mantinha vigor. "Quando decidi investir neste hospital, foi porque acredito no trabalho sério que é realizado aqui." Silvio fez uma pausa, olhando diretamente para Carolina, que permanecia imóvel ao seu lado. Ouvi as palavras da doutora Carolina, e quero dizer que fiquei impressionado com sua honestidade e coragem. Não é fácil admitir publicamente um erro, especialmente para alguém no início de carreira. "Sabe, durante toda a minha vida conheci muitas pessoas", continuou Silvio, olhando agora para o auditório cheio. "Algumas delas, quando erram, procuram esconder o erro, outras tentam justificar. Mas as verdadeiramente excepcionais são aquelas que reconhecem o erro e aprendem com ele." Carolina sentia o rosto quente, uma mistura de emoção e nervosismo tomando conta dela enquanto Silvio falava.
A doutora Carolina cometeu um erro que muitos cometem. Olhou para mim e viu apenas um velhinho, não o homem que ainda sou, disse ele, sem rancor na voz. Mas, diferente de muitos, ela teve a grandeza de reconhecer isso e se desculpar. Isso, meus amigos, é o que diferencia um bom profissional de um profissional excepcional. Um murmúrio de aprovação percorreu o auditório. Patrícia, que observava do canto do palco, sorriu discretamente para Carolina. Quando decidi investir neste hospital, prosseguiu Silvio, não foi apenas pensando no retorno financeiro. Investi porque acredito que podemos fazer a diferença na vida das pessoas. E para fazer essa diferença, precisamos de profissionais que não apenas dominem a técnica, mas que tenham coração. Silvio virou-se para Carolina e, para surpresa dela, pegou sua mão. Doutora, a senhora me tratou como um velhinho incapaz quando cheguei. Hoje está me tratando com o respeito que todo ser humano merece, independentemente da idade. E essa mudança, essa capacidade de evoluir, é exatamente o que esperamos de todos os profissionais deste hospital. Os olhos de Carolina se encheram de lágrimas que ela lutava para conter. A lição que estava recebendo era muito maior que qualquer repreensão ou constrangimento que pudesse ter temido. Por isso, continuou Silvio, voltando-se novamente para a plateia, quero anunciar que, além do investimento já realizado, o Grupo Silvio Santos vai financiar um programa de capacitação em atendimento humanizado a pacientes idosos, que será desenvolvido aqui no Hospital São Lucas. A notícia foi recebida com uma salva de palmas espontânea. Henrique, que observava do lado do palco, não conseguia esconder sua surpresa e satisfação. E gostaria, prosseguiu Silvio, quando os aplausos diminuíram, que a doutora Carolina Mendes fosse a coordenadora desse programa. Carolina arregalou os olhos completamente chocada. Eu? Mas, senhor Santos, depois do que aconteceu... Precisamente por causa do que aconteceu, doutora, interrompeu Silvio. Quem melhor para ensinar sobre respeito aos idosos do que alguém que reconheceu seu próprio preconceito e está disposta a mudar? Ha, 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 ha. A risada inconfundível de Silvio quebrou a tensão do momento, provocando sorrisos por toda a sala. Carolina, ainda processando a proposta inesperada, olhou para Marcelo, que assentiu com aprovação. Se o doutor Henrique e a diretoria concordarem, seria uma honra, senhor Santos, respondeu ela finalmente com a voz embargada pela emoção. Henrique rapidamente retomou o microfone. É claro que concordamos. A proposta do senhor Santos é extremamente generosa e alinhada com os valores que defendemos no Hospital São Lucas. Doutora Carolina, contamos com seu compromisso para liderar essa iniciativa tão importante. Os aplausos retornaram, mais fortes dessa vez. Carolina observava a cena como se estivesse em um sonho. Há menos de 48 horas, ela havia tratado um dos maiores empresários do Brasil com condescendência e agora estava sendo convidada por ele mesmo para liderar um programa de capacitação. Após o término da reunião, enquanto a multidão se dispersava, Carolina aproximou-se de Silvio, que conversava com Henrique e outros diretores. Senhor Santos, chamou ela, ainda emocionada. Não sei como agradecer pela oportunidade e, principalmente, pela lição que me deu hoje. Silvio sorriu, aquele sorriso que gerações de brasileiros conheciam tão bem. Sabe, doutora, aprendi muito na vida vendendo coisas na rua. Uma das lições mais importantes foi: todos merecem uma segunda chance. Eu tive muitas ao longo da minha vida. Por que não daria uma à senhora? Ainda assim, sua generosidade me surpreende, admitiu Carolina. Não é generosidade, é investimento, respondeu ele, com aquela sabedoria prática que o caracterizava. Estou investindo em alguém que demonstrou capacidade de reconhecer erros e vontade de melhorar. No mundo dos negócios, isso vale ouro. Patrícia, que se aproximava com um enfermeiro para levar Silvio de volta ao quarto, interrompeu a conversa. Pai,
Já causou agitação suficiente por hoje. Adornou. Carolina disse que o senhor precisa de descanso, lembra? Agora a Patrícia também virou médica. Ha, 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 brincou Silvio, mas permitiu ser conduzido de volta ao quarto. Antes de sair, virou-se para Carolina. Doutora, amanhã conversamos mais sobre esse programa. Tenho muitas ideias. Carolina observou enquanto Silvio se afastava, apoiado no braço da filha, ainda cumprimentando funcionários pelo caminho com aquela energia que desafiava sua idade. Ele é realmente incrível, comentou Marcelo, que se aproximou de Carolina. Poucos teriam a grandeza de transformar uma situação desagradável em algo tão positivo. Eu aprendi mais com ele em 2 dias do que em anos de faculdade, confessou Carolina. Sobre medicina, nem tanto, mas sobre humanidade. É por isso que ele é quem é, respondeu Marcelo. E é por isso que ele viu algo em você que vale a pena investir. Nas semanas que se seguiram, a internação de Silvio Santos no Hospital São Lucas transformou-se em um ponto de virada para a instituição. O programa de atendimento humanizado ao idoso, liderado por Carolina, começou a tomar forma. Profissionais de todo o hospital inscreveram-se para participar, ansiosos para aprender não apenas técnicas de cuidado geriátrico, mas também a importância do respeito e da dignidade no tratamento de pacientes mais velhos. Para Carolina, a experiência havia sido transformadora em níveis que ela jamais poderia imaginar. A médica que antes tratava pacientes idosos com condescendência, agora se tornara uma defensora apaixonada da autonomia e dignidade na terceira idade. 3 meses após a alta de Silvio, durante a inauguração oficial do programa, Carolina estava nervosa ao subir ao palco do mesmo auditório onde havia admitido seu erro. A plateia agora incluía não apenas funcionários do hospital, mas também representantes de outras instituições de saúde, autoridades da área médica e, claro, Silvio Santos, acompanhado por Patrícia e outros membros de sua família. Há pouco mais de 3 meses, começou Carolina, cometi um erro que poderia ter sido apenas mais um caso de preconceito contra pessoas idosas no ambiente hospitalar. Tratei um paciente de 93 anos como se ele fosse incapaz de compreender sua própria condição de saúde, apenas por causa de sua idade. Carolina fez uma pausa, olhando diretamente para Silvio, que sorria na primeira fila. O que eu não sabia é que esse paciente não era apenas Silvio Santos, um dos maiores empresários e comunicadores deste país. Era alguém que, aos 93 anos, tinha mais sabedoria, generosidade e humanidade do que eu jamais poderia imaginar. Da plateia, Silvio fez um gesto modesto com a mão, como se quisesse minimizar os elogios. O programa de atendimento humanizado ao idoso nasce desta lição que recebi. Não se trata apenas de técnicas médicas ou protocolos de atendimento. Trata-se de reconhecer que por trás de cada paciente idoso há uma história de vida, experiências, sabedoria e, acima de tudo, dignidade. Nossa missão é garantir que essa dignidade seja respeitada em cada interação dentro deste hospital. Ao finalizar seu discurso, Carolina foi recebida com aplausos calorosos. Silvio, com aquela energia que continuava a desafiar sua idade, levantou-se e caminhou até o palco, subindo os degraus sem ajuda. "Doutora Carolina", disse ele tomando o microfone, "quando a senhora me atendeu pela primeira vez, pensou que estava diante de apenas mais um velhinho confuso. Hoje, está liderando uma revolução na forma como os idosos são tratados neste hospital. E isso, meus amigos, é o verdadeiro espírito empreendedor, transformar desafios em oportunidades." A risada característica de Silvio ecoou pelo auditório, seguida por aplausos entusiasmados. Mais tarde, durante a recepção que se seguiu à cerimônia, Carolina encontrou um momento para conversar em particular com Silvio. "Senhor Santos, o senhor transformou o maior erro da minha carreira na maior oportunidade de crescimento que já tive.
admitiu ela. Como posso agradecer por isso? Silvio, com aquele sorriso sábio que décadas de vida lhe conferiram, respondeu. Sabe, doutora, a vida é uma grande vitrine, como aquelas que eu tinha quando vendia bugigangas na rua. O que importa não é o produto que você coloca nela, mas como você o apresenta às pessoas. A senhora transformou um erro em uma lição, e agora está compartilhando essa lição com outros. Esse é o melhor agradecimento que poderia me dar. Carolina sorriu, finalmente compreendendo a dimensão da lição que havia recebido. Não se tratava apenas de respeito aos idosos, mas de uma filosofia de vida baseada na humildade, no reconhecimento dos próprios erros e na capacidade de transformá-los em oportunidades de crescimento. No ano seguinte, o programa de atendimento humanizado ao idoso do Hospital São Lucas seria reconhecido como referência nacional, inspirando iniciativas semelhantes em hospitais de todo o Brasil. E tudo isso porque uma jovem médica havia humilhado um idoso de 93 anos, sem saber que ele havia comprado o hospital onde ela trabalhava. A vida, como Silvio Santos gostava de dizer em seu programa, realmente era uma caixinha de surpresas. E às vezes, as lições mais valiosas vinham dos lugares mais inesperados. Esta história tocou seu coração? Se você, como eu, se emocionou com essa lição de humildade e respeito que só o nosso querido Silvio Santos poderia dar, deixe seu like agora mesmo. Quem mais sente saudades daquele ha 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 que alegrava nossos domingos? Aquela voz inconfundível que entrava em nossas casas trazendo sorrisos, prêmios e esperança para tantos brasileiros. Conte nos comentários qual sua memória mais especial assistindo o programa do Silvio. Qual momento com ele marcou sua vida? Você já teve a honra de conhecê-lo pessoalmente? Se você acredita que nossos idosos merecem mais respeito e dignidade, como Silvio nos ensinou nesta história, inscreva-se no canal para mais conteúdos que valorizam a sabedoria dos nossos mais velhos. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa especial que, assim como Silvio, ensinou você a nunca desistir, a sorrir mesmo nas dificuldades e a tratar todos com respeito, independente da idade. Afinal, como diria nosso querido apresentador, quem quer dinheiro? Mas o que Silvio nos mostrou é que a verdadeira riqueza está nas lições de vida que compartilhamos uns com os outros.